Fala aí, pessoal, tranquilidade? A gente ficou um tempinho aí parado, né? Mas aí vamos voltar essa semana aí com as aulas online. Então, quero dizer que eu estive orando por vocês, todas as famílias de vocês, tá bom? E quero dizer que eu também tô morrendo de saudade da aula para vocês, tá bom? Antes da gente começar, vamos orar rapidinho? Pai, muito obrigado por esse dia, por essa semana, Senhor, que nada de mais tenha acontecido com cada um de nós, que o Senhor tem nos protegido, Senhor, nos livrando de todo mal. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, nos dê também sabedoria agora para os nossos estudos, que o Senhor possa conceder sabedoria para cada um deles, Senhor, para que eles possam entender tudo aquilo que eu e os outros professores querem passar, transmitir de conteúdo, né, com essas videoaulas, ok? Nos abençoe, é isso que eu te peço, né, pelo amor de Jesus. Amém. Vamos lá, galerinha. Antes de toda essa pausa aí, eu começar nessas notícias sobre o coronavírus, a gente começou a estudar, né, já na sexta-feira ali, sobre polinômios, ok? Então vamos lá. Polinômios e suas classificações, eu sei que eu já dei para vocês, mas a gente vai dar uma revisada, tá? Polinômio é uma expressão algébrica formada por dois ou mais termos algébricos. Um exemplo que nós temos é a expressão x mais y. Eu tenho dois termos, x e y, ok? Tenho o meu segundo exemplo, que é a minha expressão algébrica, 3x mais 4. Também eu tenho dois termos. Meu primeiro termo é o 3x, o segundo é o 4. Eu tenho uma expressão de três termos, olha, y ao cubo, 5 e z ao quadrado. E tem uma expressão aí com 5 termos, olha só, zy ao quadrado, zx ao cubo, 12 e k, beleza? E nós temos algumas classificações que podemos dar também a cada uma dessas expressões que apareceram pra gente. Mas antes eu quero que você note o seguinte, tá? Que olha só, cada polinômio aqui, ó, ele é composto por um monômio, tá? Não sei se vocês lembram, mas monômio é uma expressão algébrica de um termo. Então olha só, monômio, monômio, tá vendo? Monômio, monômio. Então todos os polinômios, que são essas expressões que apareceram pra gente, elas são compostas por monômios. Então, o que a gente pode concluir com isso, tá bom? Uma adição ao conceito que foi explicado acima, que o meu monômio ele também é um polinômio, ok? Até porque o polinômio ele é composto por monômios, tá bom? E podemos classificar, né, um polinômio a partir da sua quantidade de termos que vão aparecer na minha expressão algébrica. Por exemplo, 2x, um único termo, monômio. A minha expressão 4x y cubo menos 12, dois termos, binômio, ok? Eu tenho um trinômio, porque eu tenho três termos, 4yz e menos 2x. E eu, né, classifico como polinômio, eu falo que realmente é um polinômio a partir daí, quando eu já tenho uma expressão algébrica com 4 termos ou mais, né? A gente não tem um nome exato, né, para essa expressão, então a gente fala que é um polinômio. Então, essa expressão que apareceu aí é x ao quadrado mais yz menos z mais 8. Grau de um polinômio, ok? É só você pegar o termo algébrico que tem maior valor no seu expoente, ok? Ou o maior grau, que a gente pode assim dizer. Por exemplo, a expressão algébrica que aparece no exemplo A. 2x ao quadrado mais 5x menos 4x ao cubo. Eu olho que o maior valor que aparece no expoente da parte literal é o 3. Então eu falo que ele é um polinômio de grau 3. Olha o exemplo da B. 5x ao quadrado menos 3y. Ah, professor, nesse caso aqui, a parte literal é diferente uma da outra, beleza? Só que a gente tem que analisar o expoente. Então, olha lá, poxa, o x está elevado ao quadrado e o y está elevado a 1. Então, o maior expoente nesse caso é o do x ao quadrado. Então, a gente fala que ele é de grau 2, ok?
Na letra C, o que a gente tem que analisar é o seguinte, tá? Quando você tem, né, um polinômio qualquer, onde na parte literal eu tenho mais de uma letra, tá? A gente tem que lembrar como fazemos para encontrar o grau de um monômio. Como é que a gente encontra o grau de um monômio nesse caso? Pô, simplesão, né? Eu vou somar os expoentes de cada monômio, tá, do meu polinômio. Por exemplo, aqui, né, eu tenho o monômio 2x ao quadrado e yz ao cubo. Né? Então, vou somar os expoentes dele, beleza? 2 mais 1 mais 3, tá? Só quero que vocês lembrem de um detalhe. Se o expoente não aparecer aqui, ó, em cima na variável, lembre-se, tá? Sempre vai estar valendo 1, ok? Somo 2 mais 1 mais 3 é igual a 5. Pego o do meu segundo monômio, né? O valor dos seus expoentes, 3 mais 5, 8. E pego do meu último termo aqui, ó, que é o menos 4z. Ó, o expoente não aparece, então ele é 1. Ou seja, o grau, né, dos meus monômios que apareceram aqui, o maior deles é 8. Ou seja, o grau do meu monômio vai ser o grau do meu polinômio. Tá? Isso daí vai servir para qualquer exemplo e botei em destaque aqui o conceito para que vocês, né, peguem o material e deem uma estudada aí legal, tá? Com o caderninho todo completo. Agora a gente vai para as operações, beleza? Eu lembro que eu parei na parte de adição e subtração e eu também preferi dar um breve resumo, né? Para a gente lembrar alguns conceitos e entrar na parte de multiplicação e divisão. Então vamos lá. Referencial teórico, tá? Beleza, isso daí referencial teórico, né? Isso daí tá no nosso livro, beleza? Capítulo 5, página 92, 93, 98 até 101, 106 e 107. Se você quiser dar uma olhada depois, mais tarde, dá uma olhadinha lá, tá? Vale a pena. Vamos lá, adição e subtração. Cara, bem simples. A gente vai somar ou subtrair os polinômios apenas reduzindo os termos semelhantes. O que são termos semelhantes, tá? Termos semelhantes é quando os nossos termos algébricos, ok, os meus monômios, vão ter a mesma parte literal, tá? Então, se tiver a mesma parte literal, ok? Qual é o cuidado que você tem que ter, pessoal? Ó, o valor do expoente das duas partes literais desses termos tem que ter o mesmo valor também, tá? Ó, um exemplinho aí que eu botei para vocês. Olha, A e B, 5m e menos 7m, eles são semelhantes. Por quê? Porque a parte literal, né, é o m e o expoente de cada um deles é 1. Então, beleza, são semelhantes. Aqui, ó, x, y ao cubo, x. Gente, isso aqui tudo vocês lembram, né? Isso daí é um produto, então a ordem dos meus fatores não altera o meu produto. Só você olhar, poxa, x e x, expoente 1, tá beleza. Y ao cubo, são semelhantes, então tem a mesma parte literal. Agora, olha só o exemplo do C e do D, beleza? Olha só, x e x ao quadrado. Gente, não são semelhantes. Por quê? O 4x, a parte literal desse monômio aqui, tá? Ele também tem que estar elevado ao quadrado. Beleza? Ó, o x, a parte literal dele, ó, a parte literal, o x também tem que tinha que estar, né, elevado a 2, mas nesse caso não está. Letra D, beleza? 3xy ao quadrado e 4x ao quadrado y também não são semelhantes, ó, porque o ao quadrado está no y e nesse monômio aqui o ao quadrado está no x, então não é a mesma parte literal. Ok? Exemplinhos aí, ó, da nossa adição e subtração, beleza? Para a gente calcular rapidinho. Tem um polinômio 3x ao quadrado menos 6x mais 4 mais 2x ao quadrado mais 4x menos 7, ok? Igual. Como aqui na frente do meu parênteses tem o sinal de mais, posso eliminar os parênteses, ok? Conservando o sinal de cada termo que estava aqui dentro. Então, ó, mesmo sinal, positivo, 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 negativo, negativo, beleza?
Meu segundo passo foi fazer o seguinte: poxa, eu vou agrupar, juntar quem tem os meus termos semelhantes. Por exemplo, ó, monômio que tem x ao quadrado com x ao quadrado, ó, juntei aqui. Peguei o outro monômio, tá? Menos 6x com mais 4x. Olha, são termos semelhantes, mesmos expoentes. E peguei o 4 e o menos 7, ok? São monômios que não têm parte literal, então também posso reduzir eles. Agrupei, tá? Por quê? Porque isso facilita na hora do seu cálculo. E você depois, né? Caso você não agrupe, você pode até esquecer, né, de somar ou subtrair alguém. Então, faz isso. Junta todo mundo bonitinho, né, na mesma linha. Depois você soma ou subtrai. Aí, nesse caso, eu somei 3x ao quadrado com mais 2x ao quadrado, 5x ao quadrado, menos 6x com mais 4x, menos 2x, e 4 com menos 7, menos 3. Pronto, aqui não tem como reduzir mais ninguém, porque nenhum deles são termos semelhantes entre si, então esse deu o nosso polinômio, ok? Vamos agora para a subtração. Eu tenho o seguinte polinômio: 5x ao quadrado menos 4x mais 9, menos, dentro do parênteses, 8x ao quadrado menos 6x mais 3, tá? O que eu quero que você preste bastante atenção é o seguinte: tá vendo esse carinha aqui com o sinal de menos que está na frente do nosso parênteses? A gente tem que lembrar da matéria do ano passado, tá? Que qual é na realidade? Para eu eliminar e reescrever, tá, toda essa expressão aqui, eu preciso inverter o sinal de todo mundo aqui dentro. Então, ó, se 8x ao quadrado está positivo, quando ele sair do parênteses vai ficar negativo, tá? Menos 6x aqui dentro do parênteses, quando ele sair, tá, eliminar o parênteses, ele vai ficar positivo. Se aqui eu tenho mais 3, quando eu tirar o parênteses, ele vai ficar menos 3. Tudo por causa desse sinalzinho aí de menos, tá? Não pode esquecer. Agora que eu fiz isso, eu vou agrupar todo mundo. Quem tem x ao quadrado, quem tem só x e quem não veio com nenhuma parte literal, tá? Só para lembrar, parte literal é onde aparece a nossa letra, tá? Então, ó, 5x ao quadrado com menos 8x ao quadrado vai dar menos 3x ao quadrado. Menos 4x com mais 6x, 2x positivo. E 9 menos 3, 6. Acabou. Não tem como reduzir ou fazer, né, mais alguma coisa, nem nada. Então, ficou desse jeito. Caso você não tenha entendido dessa forma, né, pelo slide, você vai ver agora, nesse momento, né, eu fazendo aqui no quadro rapidinho, tá bom? Para vocês verem então como é que vai ficar, tá? Na multiplicação, né, eu tenho dois tipos que podem acontecer, que é monômio vezes polinômio, beleza? Então, quando isso daqui acontece, basta a gente multiplicar cada termo do polinômio pelo monômio, ok? Por exemplo, 4a vezes, dentro do parênteses, 2a menos 3x. Galera, é o seguinte, a gente vai ter que lembrar de uma propriedade, que é a propriedade da distributiva, beleza? Que é o nosso famoso chuveirinho, beleza? Que é o seguinte, olha, o 4a vai ter que multiplicar o 2a, beleza? Depois o 4a vai ter que multiplicar o menos 3x. Então, olha só como é que eu vou deixar indicado, ó. 4a vezes 2a, deixei indicado aqui, ó, ok? E, ó, o 4a vezes menos 3x, que eu deixei indicado dessa forma, tá bom? Então, ó, 4a vezes 2a vai dar 8a ao quadrado, menos 4a vezes 3x, menos 12ax, ok? Qual é, né, o outro tipo de multiplicação que nós temos num polinômio, ok? É polinômio vezes outro polinômio. Isso aqui também pode acontecer. Ah, professor, esse polinômio pode ser um binômio, trinômio? Pode, não tem problema nenhum. Todos eles são polinômios, ok? Então, olha só, como é que a gente faz isso? Simples, ó. Mesma regra do exemplo anterior. Aplicamos a propriedade da distributiva da multiplicação,
multiplicamos cada termo de um polinômio por todos os termos do outro, depois reduzimos os termos semelhantes, ok? Vamos fazer aqui na prática rapidinho, ó. Isso significa que o 2x vai multiplicar o 3x ao quadrado, depois vai ter que multiplicar o 4x e depois o menos 5, ok? Depois, olha, o menos 3 ele vai multiplicar o 3x ao quadrado, depois o menos 3 vai multiplicar também o 4x, e por último o menos 3 vai multiplicar o menos 5, ok? Então a gente vai achar o seguinte, olha, 2x vezes 3x ao quadrado deu 6x ao cubo. 2x vezes 4x vai dar 8x ao quadrado. 2x vezes menos 5, menos 10x, ok? Agora a gente vai aqui, ó, para as setinhas do menos 3. Então, ó, menos 3 vezes 3x ao quadrado, isso aqui vai dar menos 9x ao quadrado, tá? Eu estou aplicando a regra do sinal também, tá? Não pode esquecer disso. Então, ó, menos 3 vezes 4x, menos 12x. Menos 3 vezes menos 5, mais 15, beleza? Fiz isso, eu vou agrupar todo mundo, beleza? Quem tem x ao cubo, com o outro termo que tem x ao cubo, um termo que tem x ao quadrado com outro termo que tem x ao quadrado e assim por diante, beleza? Se tiver alguém que você possa somar ou subtrair, eu já vou estar reduzindo os termos semelhantes. Então, a gente faz isso, tá? Aí vai entrar no caso de adição e subtração. Então, ó, não tem mais ninguém com x ao cubo, então vou repetir esse termo. 8x ao quadrado com menos 9x ao quadrado deu menos x ao quadrado. Aqui deu menos 22x, porque eu fiz menos 10x com menos 12x, somo e conservo o sinal de menos, tá bom? E não teve mais ninguém para eu somar ou subtrair com 15, apenas repetir. Pronto, achei nosso polinômio, beleza? Se você não entendeu aqui pelo slide, vou fazer aqui no quadro rapidinho, beleza? Vamos lá, divisão, galera. Na divisão também nós temos dois casos, ok? O mais fácil de todos é esse, que é o polinômio por monômio, ok? Funciona da seguinte forma. Dividimos todos os termos do polinômio pelo monômio, beleza? Exemplo. 9x à quinta mais 15x ao cubo dividido por 3x ao quadrado. Okay? Isso significa que eu tenho que pegar cada termo, beleza, desse polinômio e dividir por esse monômio que apareceu, que é 3x ao quadrado. Eu quero que você lembre de uma coisa, ok? Que toda divisão eu posso representar na forma de uma fração. E toda fração, ela é uma divisão. Né? Isso daí, ó, vocês vêm aprendendo desde o 6º ano. Quem é meu aluno, né, desde essa época, vocês sabem que eu sempre estou repetindo isso. Então, ó, vou representar, né, na forma de fração, como eu botei aqui, olha, todo o meu polinômio, ok, está sobre o meu monômio, que é 3x ao quadrado, beleza? Eu quero que você lembre de uma coisa, tá? Que é o seguinte, quando eu coloco uma sentença aqui em cima que esteja somando, subtraindo, não importa, tá? Já que toda essa sentença está sobre o mesmo denominador, eu posso separar essa fração conservando o meu denominador dessa forma. Olha, 9x à quinta, que vai ser dividido por 3x ao quadrado. Mais, ó, repetiu mais, 15x ao cubo dividido por 3x ao quadrado. Porque aí a gente vai entrar na definição, ó. Dividimos todos os termos do polinômio pelo monômio. Entendeu? Sai dessa propriedade da nossa fração quando ela tem o mesmo denominador. Ok? Então agora é fácil porque a gente vai dividir, né? Lembra? Coeficiente com coeficiente, depois parte literal com a parte literal. Então olha só, ó. 9 dividido para 3 deu 3. X à quinta dividido para x ao quadrado, olha, repete a base, que é o x, e você vai subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Repito o sinal de mais, beleza? Coeficiente com coeficiente na divisão, 15 dividido para 3 dá 5. E ó,
divisão de potências de mesma base. Repito a base, que nesse caso aqui, ó, x e x, repetir a base que é x, e você subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Só que, poxa, por estética, tá bonitinho, entendeu? O que a gente faz? Não precisa colocar 1, mas a gente sabe que ele está lá. Ah, professor, tem algum problema em deixar 1? Óbvio que não, né? Você pode deixar, é só por uma questão mesmo de estética, né? Então vamos lá. Na nossa divisão, beleza? Que eu quero que vocês estejam atentos aí, tá bom? Seguinte, polinômio dividido por outro polinômio. Cara, esse método aqui, vocês vão ver de novo somente lá no terceiro ano do médio, tá bom? Que é um método da chave. O que o método da chave é? É como se estivesse dividindo, né, armando uma divisão normal, como se eu estivesse pegando dois números, né? Por exemplo, 2 dividido para 5, entendeu? Aqui, ó, no lugar desse polinômio estaria o 2, e aqui, ó, no lugar do 5x menos 4, estaria o 5, beleza? Eu estou armando normal, igual vocês aprenderam desde pequenos, quando for armar e efetuar uma divisão. Então, vamos lá. Você vai armar sempre dessa forma, ok? Lembrando, esse polinômio aqui é o dividendo, esse aqui é o meu divisor, ok? Qual é a regra? A gente sempre vai pegar o primeiro termo do polinômio e dividir pelo primeiro termo do outro polinômio, que é o polinômio do meu divisor, sempre, tá? Então, ó, 10 dividido para 5 vai dar 2, beleza? X ao quadrado dividido para x dá x, ok? Vou pegar agora o 2x e vou multiplicar o 5x e o menos 4 e passar para cá com o sinal trocado, ok? Porque a intenção da divisão é sempre diminuir o grau, tá, do meu dividendo. Eu só posso continuar a divisão se eles tiverem, né, os polinômios que foram aparecendo com o divisor de mesmo grau. Se aparecer no dividendo um polinômio com grau menor do que o divisor, cara, isso daí já não vai ser possível. Entendeu? Então, ó, passando, ó, 2x vezes 5x, vou voltar até 10x ao quadrado. Passo para cá com o sinal de menos. 2x vezes menos 4 vai dar menos 8x. Quando você passar para cá, com o sinal trocado, vai ficar positivo. Ok? Então, ó, se nós, né, realizarmos essa operação, ó, posso cortar 10x ao quadrado com menos 10x ao quadrado, porque isso aqui vai dar zero. Menos 23x mais 8x vai dar menos 15x. E o mais 12 vou repetir, porque aqui não tem nada, beleza? Como se tivesse o zero, então apenas repito. E agora é só você pegar o menos 15x e continuar dividindo por 5x. Por quê? Porque eles são dois polinômios que têm o mesmo grau, ó. O expoente aqui, ó, em cima aqui no x, vale 1. E o expoente aqui desse x aqui do meu divisor também está valendo 1. Então, mesmo grau, posso continuar essa divisão, ó. Menos 15 dividido para 5, menos 3. X dividido para x dá 1. Então, não tem necessidade de eu botar 1 aqui, ó. Ok? Multiplicando menos 3. Né? Não tem necessidade de eu botar aqui. Então, qual é a regra? Achei esse valor, multiplico por cada termo do meu divisor. Então, ó, menos 3 vezes 15 vezes 5x vai dar menos 15x. Passa para cá com ele positivo, ok? Menos 3 vezes menos 4 vai dar mais 12. Quando eu passar para cá, um sinal trocado, ó, menos 12, apareceu. Então, ó, se você anotar, né, fazendo a operação aqui, ó, termos simétricos vai dar zero. Ó. Simétricos, sinais opostos, também vai dar zero. Então, ó, o resto da minha divisão é zero, beleza? Só para lembrar aí que eu botei, ó, o grau do resto é sempre menor que o grau do nosso divisor, pois nem sempre o resto vai ser zero. Tá? Isso daí pode acontecer. Posso achar alguma expressão ali, professor? Pode, tá? Não tem problema. Tá? Se você achou aquela expressão, significa que você não consegue mais dividi-la, tá, pelo polinômio que está como divisor, ok?
porque ele é de um grau menor, tá bom? Então tem que ficar ligadinho nisso, ok? Então, pessoal, ó, deixei a atividade lá, não deixe de fazer, vamos treinar, tá? Separa uma horinha aí, ó, pega se você não entendeu. Vou fazer esse exemplo aqui agora no quadro, ok? Mas desde já, ó, quero desejar a todos um bom exercício, um ótimo dia na realidade, tá? E a gente vai estar junto aí nos outros 2 dias aí pra gente tirar nossas dúvidas e, ó, pegar firme que vocês já tiveram uma boa folga, eu também, então vamos trabalhar e nos exercitar. Valeu, pessoal! Vou fazer o exemplo aqui no quadro agora e após, abração e bom estudo para vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o nosso primeiro exemplo, beleza? Na parte aí da adição, polinômio 3x² menos 6x mais 4, mais o polinômio 2x² mais 4x menos 7, beleza? Primeira coisa, eliminar o parênteses. Então, ó, vou começar escrevendo aqui. Primeiro polinômio, 3x² menos 6x mais 4, ok? Regra do sinal, sinal de mais na frente do parênteses, elimina o parênteses conservando o sinal, ou seja, mais 2x² mais 4x menos 7, ok? Próximo passo é agrupar os termos semelhantes. Então, ó, vou ver quem tem x ao quadrado, ó. 3x² com esse cara aqui, ó, que tem x ao quadrado. Quem tem x, ó, menos 6x com mais 4x. E os termos que não tem parte literal, menos 7 mais 4, ok? Agora que eu agrupei, que vai ficar mais fácil, reduzo os termos semelhantes. Somo, isso aqui vai me dar 5, deixa eu apagar aqui, vai ficar 5x ao quadrado, menos 6x mais 4x vai dar menos 2x, menos 7 com mais 4, menos 3. Achamos nosso polinômio, beleza? Então vamos lá, esse aqui é o nosso polinômio, beleza? Que a gente vai subtrair. Então, ó, primeiro polinômio eu vou repetir sem o parênteses, ok? Sinal de igual. Quadrado, 5x ao quadrado, menos 4x, mais 9. Só tenham cuidado com esse sinal de menos, ok? Porque o sinal de menos inverte o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, ó, menos 8x ao quadrado. Aqui, se é menos, vai ficar mais. Se aqui é mais, vai ficar menos, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou agrupar x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e o termo que não tem variável, tá? Então, ó, 5x ao quadrado com menos 8x ao quadrado, menos 4x com mais 6x, mais 9 com menos 3. Agrupei todo mundo, agora reduzo os termos semelhantes. 5x ao quadrado com menos 8x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Menos 4x com mais 6x vai me dar mais 2x. Mais 9 com menos 3, mais 6. Achamos o nosso polinômio. Beleza? Certinho? Show de bola! Vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo aí, multiplicação, né, de um monômio por um polinômio. Vamos relembrar da regra do chuveirinho. 4a vai multiplicar o 2a e depois um menos 3x, ok? Então, ó, 4a vezes 2a vai dar 8a ao quadrado, ok? 4a vezes menos 3x, ó, menos 12ax. Pronto. Achamos nosso polinômio resultante. Beleza? Segundo aí, né, polinômio vezes polinômio. Então a gente vai ter que fazer a distributiva. Então, ó, vamos fazer o chuveirinho. 2x vezes 3x ao quadrado
6x ao cubo. 2x vezes 4x vai dar 8x ao quadrado. 2x vezes menos 5, menos 10x. Menos 3 agora, ó. Um menos 3 agora vai fazer o chuveirinho também, a distributiva. Menos 3 vezes 3x ao quadrado, menos 9x ao quadrado. Menos 3 vezes 4x, menos 12x. Menos 3 vezes menos 5, mais 15, ok? Agrupo quem tem x ao cubo com x ao cubo. Quem tem x ao quadrado com x ao quadrado, x com x, e quem não tem vai ficar lá no finalzinho, igual eu botei mais 15, igual 6x ao cubo, aqui vai dar menos x ao quadrado, menos 10x com menos 12x vai dar menos 22x, mais 15, ok? Então, ó, vai dar 6x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 22x, mais 15, beleza? Esse aqui é o nosso resultado. Então, vamos lá, pessoal. Já que isso aqui é uma divisão de um polinômio por um monômio, lembre-se, toda divisão ela é uma fração e toda fração ela é uma divisão. Então, posso escrever assim, ó, 9x à quinta mais 15x ao cubo dividido por 3x ao quadrado, ok? Já que essa sentença aqui, essa soma está sobre o mesmo denominador, posso separar, beleza? 9x à quinta dividido para 3x ao quadrado mais 15x ao cubo dividido por 3x ao quadrado. 9 dividido para 3 dá 3. Ó, divisão de potências de mesma base, repete a base que é o x, subtrai os expoentes, 5 menos 2, 3. Mais 15 dividido para 3 dá 5, divisão de potências de mesma base, repete a base que é o x, subtrai os expoentes, 3 menos 2, 1. Se você quiser deixar indicado, beleza, mas por questão de estética, né, deixar bonitinho, pronto, é a nossa resposta que encontramos, ok? Nesse exemplo, já que é uma divisão de polinômio por polinômio, você sempre vai ter que dividir ele do jeito normal, né? Armar dessa forma. Qual é a regra? Primeiro, o grau, né, do seu dividendo tem que ser maior ou igual ao do seu divisor, beleza? Isso aqui é verdade. Grau 2, grau 1, ok? Então, a gente pode fazer divisão como? Primeiro termo do seu polinômio com o seu primeiro termo do seu outro polinômio, tá? Então, ó, 10x ao quadrado dividido por 5x, isso aqui vai me dar 2x, ok? Depois, qual é o segundo passo? Simples. O resultado que você achou que foi 2x, você vai ter que multiplicar por cada termo do divisor e escrever aqui, beleza? Abaixo do seu dividendo, sempre com sinal trocado. Como? 5x vezes 2x, 10x ao quadrado. Quando você escrever aqui, ó, menos 10x ao quadrado. 2x vezes menos 4, menos 8x. Passa para cá, mais 8x, ok? Fez isso, ó, corta, corta, porque são simétricos. Menos 23x com mais 8x, isso aqui vai me dar menos 15x, e vou repetir o 12, tá? Posso continuar essa divisão? Posso. Grau 1, grau 1, beleza. Menos 15x dividido para 5x vai me dar menos 3, ok? Menos 3 vezes 5x, menos 15x. Quando você for escrever aqui, ó, sinal positivo. Menos 3 vezes menos 4,
mais 12. Escreve aqui menos 12. Pronto, ó. Simétrico, simétrico. Posso cortar, simétrico, simétrico também. Que vai dar, ó, 0. Pronto. Desse jeito que nós fazemos a divisão de polinômio com outro polinômio. Ok?